Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente com Jeffrey Chikini. Moraes está atuando ativamente contra a eleição de Flávio Bolsonaro. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Jeffrey Chikini. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Estamos vivendo o pior momento da história do nosso judiciário. Nós temos agora um STF politizado, literalmente interferindo no resultado das eleições. Isso daqui que eu vou mostrar para vocês é muito grave. Por isso eu peço, inclusive, que você compartilhe, porque o Brasil precisa ver quanto nós precisamos arrumar a justiça desse Brasil. Olhem só isso daqui. Alexandre de Moraes está ativamente e pessoalmente interferindo nas eleições, impedindo que políticos e partidos apoiem a eleição do Flávio, com o nítido desejo de ajudar a reeleição do Lula. Olhem só esses fatos aqui. Na terça-feira, 4 de agosto de 2026, Lula se reuniu com Davi Alcolumbre em jantar mediado pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Sabe aonde? Na casa do Moraes. Zanin foi advogado do Lula na Lava Jato. Alexandre de Moraes é o próximo presidente do STF. O objetivo do jantar era político, era reaproximar o petista e o senador, que estavam com relação estremecida desde a rejeição do advogado-geral da União à vaga no STF. Outro fato. O presidente do Partido Republicanos, o pastor Marcos Pereira, reuniu-se com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para discutir as alianças eleitorais do partido. Olha isso daqui. Quando ele chegou no encontro, lá estava Moraes, que participou da reunião política. Dias depois, 3 de agosto, o Republicanos anunciou que não apoiaria Flávio Bolsonaro, que ficaria neutro nas eleições e não apoiaria Flávio Bolsonaro. Republicanos é um partido da igreja. O seu presidente é um pastor. Óbvio que eles não podem declarar expressamente apoio ao Lula, mas essa decisão, com nítida interferência do Alexandre de Moraes, é um apoio à reeleição do Lula, não apoiando Flávio Bolsonaro. Tá, mas e por que Moraes interveio diretamente no Partido Republicano? Porque a intenção do Flávio era colocar como vice Daniela Marques, que é do Republicanos. Se o Republicanos aceitasse isso, a chapa presidencial seria PL e Republicanos. Mas vejam só que o próprio Alexandre de Moraes interveio nisso e melou essa estratégia política do Flávio Bolsonaro. Tá, Chiquini, mas isso pode, segundo a nossa lei? Não, segundo a nossa lei, isso é crime de responsabilidade em tese. Isso sujeita o ministro do STF a impeachment. Aqui, ó, Lei dos Crimes de Responsabilidade, artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. 3. Exercer atividade político-partidário, que é exatamente isso que nós estamos vendo na prática. Agora, por que será que o STF está preocupado assim? O próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do STF. Imaginem só, se for o Lula, Lula indicará 4 Alexandres de Moraes, para tabelar com o Alexandre de Moraes. Agora, se for Flávio Bolsonaro, ele vai indicar 4 Andrés Mendonça. E o poder do Alexandre de Moraes vai por terra. Aqui está o divisor de águas. A continuidade da ditadura da toga ou o fim da ditadura da toga. Porque mais 4 Andrés Mendonça no STF, acabou a ditadura da toga. E isso só se dará se Flávio Bolsonaro for o próximo presidente do Brasil. É por isso que a tirania está em desespero, fazendo de tudo na cara dura para reeleição do Lula. É por isso que nós precisamos denunciar isso, por isso eu preciso que você compartilhe ao máximo esse vídeo. E é por isso também que eu sou candidato a deputado federal pelo Paraná, para colocar o dedo pessoalmente nessa ferida. Eu vou pessoalmente a Brasília combater essa tirania, essa ditadura da toga e lutar para arrumar a justiça do nosso país e libertar o nosso povo das garras
dessa tirania e da corrupção do PT. Eu sou o Jeffrey Chiquini e o Brasil pode contar comigo. E vamos com as notícias no site Diário 360. Interferência. Lula liberou milhões para parlamentares que votaram contra o indiciamento de Lulinha. Segundo o levantamento citado pela oposição, 884 milhões em emendas foram destinados a 19 parlamentares que rejeitaram o relatório da CPMI do INSS que pedia o indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha. A liberação de 884 milhões em emendas parlamentares para congressistas que votaram contra o relatório final da CPMI do INSS gerou forte reação da oposição, que denuncia a interferência do governo Lula no resultado da votação. Segundo o levantamento divulgado pelo portal O Antagonista, os recursos foram destinados a 19 parlamentares que rejeitaram um parecer que pedia o indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha. O relatório apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar foi derrotado na comissão por 19 votos a 12, impedindo o avanço do pedido de indiciamento contra o filho do presidente. A oposição afirma que a liberação das emendas após a votação revela que a articulação do governo para garantir apoio político no Congresso e enfraquecer o relatório da CPMI. O caso colocou novamente Lula no centro das críticas de adversários que questionam a relação entre o Palácio do Planalto e parlamentares que participaram da decisão. Parlamentares oposicionistas defendem que a sequência dos acontecimentos demonstra que a interferência política do governo na condução dos trabalhos da comissão. O governo, por outro lado, afirma que a liberação de emendas segue em procedimentos orçamentários e nega qualquer irregularidade na distribuição dos recursos. A rejeição de indiciamento do Lulinha tornou-se um dos principais pontos de disputa política após a CPMI do INSS, aumentando o embate entre governo e oposição. O episódio deve continuar sendo usado pela oposição como argumento de crítica à gestão Lula e a forma como o executivo articula com sua base no Congresso Nacional. Com a repercussão do caso, a pressão sobre o governo aumenta em torno das emendas parlamentares e das decisões tomadas durante a investigação da CPMI. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.